Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 77. A Gênesis capítulo 3, origem do bem e do mal. Então agora nós vamos para a questão de número 4, onde Kardec assim trata. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Então nós sabemos que o homem recebeu em partilha uma inteligência. Só que nós sabemos que, por falta de termo, Kardec teve que usar esse termo recebeu em partilha. Porque ninguém recebeu a inteligência. A inteligência é um atributo, como todos os outros atributos que Deus concedeu recursos, meios para que cada qual, através dos teus próprios esforços, chegassem até esse patamar. Mas tudo bem. Então o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Então veja bem, através da inteligência, o homem ele pode tanto aumentar, através da inteligência, ele pode tanto aumentar os flagelos, como também ele pode diminuir os flagelos naturais através da inteligência. Vejamos, através da inteligência, então vamos pensar da seguinte forma. Uma pandemia, por exemplo, existe ali naquela pandemia a prova, a expiação, a lei de causa e efeito, ação e reação. Não é verdade? Então o homem ele pode, através da tua inteligência, piorar a situação ou eliminar aquela pandemia. De que forma? Usando a inteligência nos laboratórios, estudando fórmulas para erradicar aquela doença, aquele vírus.
aquela bactéria. Então, quantos milhões de medicamentos existem no combate ao efeito do câncer, que se deve à inteligência do homem, através das pesquisas. Porque nós temos que entender que é necessário, mesmo inserido na prova e na expiação, é necessário o estudo incessantemente de uma fórmula para eliminar do corpo físico o vírus, não importando qual seja ele. Não importando. Ah, mas não é uma prova, não é uma expiação. A expectativa do paciente na espera do medicamento, a expectativa do paciente ao se tornar um cobaia daquele medicamento. Isso tudo com resignação, com aceitação, auxilia o paciente na tua recuperação espiritual. Então não é porque a pessoa cometeu deslizes em vidas passadas que ele terá que passar pela situação do câncer aqui na Terra sem experimentar um medicamento, uma radioterapia, uma quimioterapia. Não. Tanto é que os bons espíritos nos aconselham, é preciso cuidar-se do corpo e do espírito. Então, aquele espírito que retorna ao corpo físico e que precisa viver aqui durante 20 anos com aquela enfermidade. Então, o que acontece? Se durante 20 anos ele for cobaia dos medicamentos, ele retorna à pátria espiritual aureolado de luz, porque ele serviu de instrumento aos quais os pesquisadores, através dele, testou vários medicamentos para curar milhões de outras pessoas. Olha só para você ver os desígnios de Deus. Chico Xavier disse: se Deus quisesse a dor, ele não teria enviado à Terra seres que pudessem inventar a anestesia. Deus é tão misericordioso que mesmo na sua total imparcialidade, ele ainda nesse sentido, ele interfere enviando à Terra, através de sua misericórdia, seres para auxiliar a humanidade. Então observa para você ver os laboratórios que trabalham na pesquisa de agrotóxicos para
jogar, eu vou usar esse termo, para usar nas lavouras de soja, de milho, de feijão, de arroz, né? Adubos. Então, se não jogam ali esses agrotóxicos, as ervas daninhas, as bactérias, né, matam todas as lavouras. Se eles não desenvolvem o adubo, o arroz, a soja, o milho, eles não produzem como deveria. Então isso é o homem usando a inteligência para o bem, e não aquele que usa a inteligência para construir bomba atômica, armas de fogo, aqueles que constroem emboscada para matar os outros, venenos e tudo mais, né? Observa para você ver quantos milhões de espécies de medicamentos existem nas farmácias. Não vamos dizer que os medicamentos estão aí para nos curar, mas pelo menos para nos conceder um alívio, e durante aquele alívio nós buscamos a nossa reforma íntima, a nossa melhora pessoal. Então nós buscamos aquela transformação moral, aquela transformação de caráter. Porque nós temos que entender que o medicamento, ele age no corpo físico, mas ele não age no perispírito e nem no espírito. O medicamento que age no perispírito e no espírito ou na alma é o amor, é a caridade, é a mudança de hábito, comportamento e de atitude, é a transformação moral. É o expurgo dos monstros que nós trazemos dentro de nós. Que os monstros são esses? O orgulho e o egoísmo, né? O ciúme, a não aceitação, a não resignação, a não humildade, e por aí em diante vai. Então observa para você ver, a pessoa vai ao dentista, extrai um dente, o dentista extrai um dente, e nem sente por causa da anestesia. Hoje existem vários tratamentos de oftalmo. Hoje existem vários tipos de procedimentos cirúrgicos, graças à inteligência do homem. Hoje o homem consegue, graças à tua inteligência, construir casas mais confortáveis, edifícios, condomínios, não é? Meios de locomoção, avião, carro, coletivo, que é o ônibus, né? Nas cidades que possuem um fluxo maior de gente, o metrô, navios, e por aí em diante vai. Então, tudo que foi e é construído para
beneficiar o homem é extraído da inteligência do homem. É extraído da inteligência. Graças ao livre-arbítrio do indivíduo, ele tem o direito de escolha. Ele tanto pode construir uma bomba atômica, quanto ele pode construir uma morfina. Olha para você ver, né? Ele pode construir uma bomba atômica, quanto ele pode construir 10 milhões de outras fórmulas medicamentosas. Então, pare e observe tudo que conspira a favor da evolução do homem é extraído de tua inteligência. Podemos dizer que, a partir de então, a inteligência, ela é um atributo da alma, é um atributo do espírito em processo de evolução. E se em 2023 nós achamos que já deparamos com tudo, 2100, 2200, 2500, como não vai estar a Terra aqui em matéria de progresso, tanto moral quanto intelectual? Agora, você percebe que a mesma inteligência que existe no homem para ele fabricar aquilo que ajuda na evolução dele, existe também aquela inteligência usada para o mal. Quantos milhões de tecnologias de avanço na construção de arma de guerra, bombas, mísseis, aviões de guerra, esses caça, enfim, você observa o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então a pessoa, em vez de se armar usando Deus, ele busca se armar com o revólver, com a arma de fogo, complicando mais ainda a tua evolução. Então, olha só para você ver, o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Então, nós observamos nas regiões onde existe tufão, eles já não estão construindo mais casa naquele trajeto. A inteligência, não vamos construir mais nesse local, não. Eles já estão, a inteligência, através das ciências, eles já estão monitorando as placas tectônicas, eles já estão monitorando as pragas naturais nas plantas, né?
Eles já estão monitorando os vírus, né, letais, como, por exemplo, o HIV, o Covid e outros vírus, graças à inteligência. O que, vamos dizer, 200 anos atrás, 2023, agora 200 anos atrás, isso não existia. Isso não existia. Em Nova York, por exemplo, antes, há uns 150, 200 anos atrás, eu acho que não vai nem isso, o meio de transporte era carroça, né? Carroça movido aos equinos, aos cavalos. Então, milhões de pessoas morriam infectadas por bactérias, vírus proveniente das fezes dos animais e da urina, até que eles criaram os bondes, né? Substituindo as carroças. Criaram os metrô, substituindo as carroças. Criaram os automóveis, substituindo as carroças. Então, olha só para você ver quanta tecnologia no mundo, né? Então, os vulcões, hoje eles são, 2023, eles são, a maioria são monitorados, os vulcanólogos, né? Eles monitoram tudo. Então, eles têm, assim, mais ou menos uma previsão, né, de tudo que está acontecendo. Porque eles monitoram, então eles, né, aqueles cataclismas todos. Então, hoje, por exemplo, o tempo, né? Se você quer saber se o mês que vem vai chover, já existe a meteorologia do tempo. Então você já fica sabendo se o mês que vem vai chover ou não. Olha que avanço. Há 100 anos atrás isso não existia. E assim, tudo acompanha o progresso. Então, você entende que aqui a gente trata do princípio, mas tudo acompanha o progresso, a evolução do ser, né? Não adianta o progresso chegar, a tecnologia chegar, né? Não adianta a tecnologia chegar antes das pessoas estarem preparadas. Por exemplo, o avião chega antes, o avião é inventado antes das pessoas saber pilotar o avião. Só morte. O metrô, só morte. Nos laboratórios, só morte, porque em vez deles inventar remédios, vão inventar veneno. Então é tudo no momento certo. Tudo obedece os desígnios das leis divinas. E nós não podemos nos esquecer que nós nos encontramos, nós fazemos parte dos desígnios das leis divinas. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Ah, mas por que inventos de 2050, por que não é inventado hoje? Nós não estamos preparados. E vice-versa, né? Imagine se o celular tivesse sido inventado
lá na época dos hominídeos. Imagine se a arma de fogo, o rifle, o revólver tivesse sido inventado lá na época dos homens da caverna. Não ia dar certo. Não é que eles teriam inventado, porque eles não tinham capacidade, mas alguém do futuro levaria para eles lá, né, um caminhão de munição e de arma de fogo e falou: usa aí à vontade. Eles iam pegar aqueles canos de revólver, ia pôr na boca, ia pôr no ouvido. Eles iam se matar sem saber, porque eles não tinham noção. Eles iam chupar aquelas balas lá, pensando que essas balas de morango. Então, tudo na hora certa. Nem mais, nem menos. Então, nós vamos gravar mais um vídeo só. Contra a vontade de vó, é lógico.